Sabe aqueles momentos que a gente quer fazer algo que é muito importante para nós, mas ao mesmo tempo evita a todo custo? Quando uma emoção parece nos sabotar constantemente. Você quer gravar um vídeo, você quer falar em público, comunicar algo a alguém, mas ao mesmo tempo tem medo, vergonha, ansiedade ou qualquer emoção relacionada com desconforto. Por um lado, você sabe que precisa adotar uma postura coerente com aquilo que você acredita, mas ainda assim não age porque se sente paralisado por suas emoções. Bom, o que eu aprendi estudando psicologia e observando a vida é que tentar evitar o desconforto a todo custo te gera mais desconforto. Fala pessoal, beleza? Ítalo Santos aqui, que a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, resenhas de livros, assuntos relacionados à psicologia. Se esses assuntos te interessam, te faz querer refletir mais, se inscreve aqui no canal, que a gente vai trazer muito mais conteúdos relacionados. Vamos lá? O sofrimento é parte inevitável da experiência humana, mas o que causa mais dor não são as emoções e sim o esforço contínuo para evitá-las. Essa frase não é minha, é de um psicólogo americano chamado Stephen Hayes, que por acaso é um dos fundadores de uma abordagem na psicologia chamada terapia de aceitação e compromisso, que foi desenvolvida nos anos 80 e que eu vou falar um pouco mais sobre ela agora e conectar com o início desse vídeo. Mas antes de fazer isso, eu queria te deixar uma pergunta. Já parou para pensar como muitas vezes a gente não vive a nossa vida condizente com os nossos valores e crenças, buscando fazer aquilo que queremos, mas por outro lado a gente vive uma vida querendo evitar a todo custo aquilo que nos causa desconforto? Essa terapia que eu comentei agora, ela fala exatamente sobre essa aparente contradição. Por isso o nome dela é tão explicativo. Terapia de aceitação e compromisso. Bom, a ideia é bem simples, você não precisa passar o tempo todo tentando apagar o que dói. Às vezes, o que a gente precisa mesmo é aprender a aceitar essa dor sem deixar que ela guie a nossa vida. E é evidente que não é fácil aceitar a ansiedade, o medo, o desconforto, raiva e um conjunto de emoções negativas que permeiam a nossa existência. Mas o grande desafio aqui é começar a desenvolver um espaço para refletir sobre essas emoções sem agir no impulso, sem agir guiado por essas emoções, ou seja, buscando evitá-las a todo instante. Então o foco não é evitar as experiências negativas, mas sim ser coerente com seus valores, suas crenças, apesar dessas experiências. E para isso, você precisa desenvolver um conceito muito importante na psicologia, que é o conceito chamado de flexibilidade psicológica. Bom, há um tempo atrás eu li um livro chamado Agilidade Emocional, inclusive eu fiz a resenha desse livro aqui no canal. É um livro bem interessante, só agora eu comecei a conectar alguns pontos, porque esse livro ele foi escrito quase que inteiramente baseado nessa teoria. Segundo a autora desse livro, há 3 formas essenciais como o ser humano ele reage a uma experiência negativa. A forma número 1 é a negação, o que por si só é uma resposta muito ruim. Por quê? Porque você coloca debaixo do tapete e finge que nada daquilo que foi negativo aconteceu. Isso não é nada eficiente e nem te faz esquecer, nem superar aquele evento negativo que aconteceu na sua vida. A segunda forma é a ruminação mental. É um pouco melhor porque você não esconde aquilo que você está vivendo, mas ainda assim é ineficiente porque você fica revivendo aquela experiência negativa repetidas vezes, sem contudo encontrar um direcionamento, né? Você vive remoendo os mesmos erros. E a terceira forma é justamente o que a autora chama de agilidade emocional, que é o que a terapia de aceitação e compromisso fala. Nela, você acolhe o que você está sentindo e age com consciência e condizente com seus valores, ao invés de uma forma automática. Então, o grande ponto aqui é que você não nega a emoção, porque cada emoção que você sente comunica alguma coisa muito importante para você, que você não deve negligenciar. E é exatamente isso que é flexibilidade psicológica. É estar presente com abertura ao que você sente e ao que você pensa. E ainda assim, agir de maneira coerente com suas emoções. Ter flexibilidade é importante porque muitas vezes vivemos exatamente o contrário. Somos rígidos diante de certas emoções. Se estamos com raiva, descontamos nos outros. Se estamos tristes, bebemos. Se estamos ansiosos, fumamos ou descontamos na comida e outras compulsões, etc, etc, etc. O ser humano não é uma máquina que precisa agir sempre da mesma forma diante dos mesmos inputs. Existe um espaço entre o estímulo e a resposta, e nesse espaço o homem pode processar o que sente e decidir o que é mais funcional executar. E essa é a grande lição que a teoria traz. Existe esse espaço entre o modo como você sente e o modo como você vai reagir.
para pensar, nesse momento você percebe como muitas vezes a gente terceiriza a nossa regulação emocional a comportamentos compulsivos que quase sempre são externos, como por exemplo, tá ansioso, busca cigarro, bebida, pornografia, comida, jogos de azar, etc. Ao invés de justamente acolher o que você sente e buscar essa regulação emocional de uma forma muito mais satisfatória, funcional e através desse autoconhecimento. Eu vejo que culturalmente nós somos ensinados desde criança a evitar pensamentos negativos e evitar refletir sobre eles a todo custo. Por exemplo, um pai que compra sorvete para o filho porque ele está triste. Uma mãe que dá celular a uma criança porque ela está com medo ou ansiosa. Falar sobre emoção, principalmente as negativas, ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade porque achamos que devemos evitá-las a todo custo. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de falar em público, ela pode pensar o seguinte: eu sou medroso, como se isso fosse algo que a definisse por inteiro. Mas quando ela aprende a observar esse pensamento como apenas isso, um pensamento sobre como ela se encontra no momento, então algo começa a mudar dentro dela, porque ela para de se confundir com a própria consciência, ou seja, a pessoa não é seus próprios pensamentos, ela pode dar um passo atrás e se observar de longe. Então, nesse momento, ela observa que ela não é medrosa, ela está tendo apenas pensamentos de medo. E mesmo com o coração acelerado, ela vai, sobe no palco e faz uma palestra, por exemplo. Porque ela entende que pode agir mesmo com desconforto. E ao fazer isso, acontece um boom na cabeça dela, porque ela entende que pode aumentar o repertório comportamental, ou seja, agir apesar do desconforto. Quantas vezes, quando você está em medo, você evita? Por exemplo, medo de subir ao palco para falar algo, medo de apresentar algo em público, medo de comunicar algo a alguém que você está gostando, medo de algo, e aí você evita constantemente comunicar algo que você queria comunicar. E nesse instante você começa a perceber que nem tudo acontece necessariamente do modo como seus pensamentos te levam a crer. E esse é um instante que eu vejo como libertador, porque nesse instante essa pessoa ela não está vivendo para evitar a dor, mas vivendo para se aproximar daquilo que são seus valores, daquilo que ela entende como importante. E a razão principal de eu querer gravar esse vídeo é porque muitas vezes a gente acha que precisa controlar tudo para ser feliz. Engraçado, né? O ser humano ele tem essa necessidade constante de controlar. Ele acha que consegue controlar o tempo, controla as pessoas, controla todas as situações para que ele consiga ser feliz. Ele tem essa necessidade constante de ter controle, porque isso é um grande indicativo de previsibilidade e ele consegue sentir que consegue ter um elemento de felicidade quando tudo está previsível. Só que o grande lance é que a gente vive num mundo extremamente complexo, volátil e imprevisível. A gente não tem menor controle sobre talvez 99% das coisas que estão ao nosso redor. Mas engraçado, no momento que eu escrevi o roteiro desse vídeo, eu tive meu carro furtado, não tinha seguro e tudo mais, levei para a polícia e me senti totalmente desamparado. Investigação, entrava em contato com a polícia para saber alguma novidade, mas ninguém informava nada. Foi uma sensação muito ruim de desamparo, de raiva mesmo, de frustração, de sentir que você foi passado para trás. E é engraçado, né? No momento que eu escrevo um roteiro sobre regulação emocional, eu experiencio essa situação extremamente negativa. Isso só me deixa cada vez mais consciente, né? De que, cara, a gente não controla nada. O que a gente pode fazer é adotar posturas para evitar e minimizar a chance de algo dar errado. E uma coisa que eu aprendi lendo o livro Em Busca de Sentido, né, do Viktor Frankl, um livro muito interessante de uma experiência real de alguém que viveu um campo de concentração, e ele fala exatamente o seguinte: podem tirar tudo de você, tudo que você tem, família, patrimônio, bens, mas ninguém nunca vai conseguir tirar a sua liberdade de olhar para os fenômenos que acontecem ao seu redor e escolher como reagir diante deles. E cara, eu achei essa frase sensacional de alguém que estava numa situação infernal. O cara estava num campo de concentração, vendo a morte de perto, o horror e a atrocidade da guerra, e ainda assim ele se sentia lá no seu âmago, no mínimo que ele podia de ter de liberdade, ele se sentia livre, porque naquele instante ele podia escolher se entregar ou aceitar que poderia ter um mínimo de esperança lá na frente. E é uma situação extremamente complicada. E a grande conclusão que eu tiro é que a felicidade ou vida com sentido, ela pode estar justamente em aceitar o que não dá para controlar e seguir em frente apesar disso. E você? Você já teve alguma experiência negativa que te ensinou de uma forma muito forte a lidar com a dor, abraçá-la e não tentar fugir dela? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber e te vejo nos próximos vídeos para mais um conteúdo de desenvolvimento pessoal. Valeu e até as próximas!